Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. Hoje eu estou aqui mais uma vez para fazermos esse vídeo sobre os bancos digitais de Deus na Terra. E eu me deparei agora estou faltando só 2 para nós concluirmos. E para mim, este é um dos bancos muito importante que tem para que qualquer pessoa seja próspero. Eu estou a falar dos ricos. Aí você possa dizer assim, pastor, como eu vou depositar algo em rico, né? Como eu vou mandar dinheiro para rico? Deixa eu dizer algo. Eu não estou falando literalmente de dinheiro para rico, porque ele já é rico. Então, se você der 1.000 euros para ele, 2.000, 3.000, 4, não vai fazer muita diferença. Até que os ricos em si não trabalham pelo dinheiro, mas trabalham pelo propósito que ele está determinado. Porque tem uma coisa que vale mais do que dinheiro, que é o poder. Então, a pessoa se trabalha, se busca, luta por causa de uma coisa chamada poder. Agora, olha que interessante, se você deposita dinheiro em quem é bem sucedido, você tem uma grande probabilidade de ser bem sucedido. Mas não precisa ser literalmente dinheiro, pode ser outros tipos de oferta. Geralmente você tem algo que o rico não tem. Geralmente Deus lhe deu algo que não deu ainda para ninguém. Talvez você tenha um presente que está contigo, que está na tua mão, que ainda outra pessoa não encontra. E quando você entrega isso na vida de um rico, isso é um memorial. Vou dar um exemplo para você ver. Eu tenho o hábito de comprar bíblias antigas, bíblias de 200, 300 anos, 400 anos, bíblias centenárias. Já Bíblia de quase meio milênio. Eu comprei uma Bíblia uma vez do ano 1666. Uma Bíblia raríssima em latim. E eu doei essa Bíblia para um amigo. Toda vez que este amigo olha para esta Bíblia, de quem que você acha que ele lembra? De mim. Eu doei dessas Bíblias de 200, 300 anos, 150 anos. Eu já doei 65 Bíblias. Os meus amigos, essas pessoas, todas eram bem-sucedidas. Uma ou outra que não era, mas ele estava em outros bancos digitais. Então, eu peguei esse exemplo do rico para dar um dinheiro ou que dar uma oferta, né, para rico. Você é muito abençoado. Por quê? Quando você está dando um presente para rico, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual que você é do patamar dele. Por quê? Porque reis trocam presente. Uma certa vez eu fui no Brasil e eu levei uma Bíblia para um apóstolo, e essa Bíblia muito antiga. E falei isso com o apóstolo, dizendo para ele que reis trocam presentes, tá? Então, naquele dia, ele me falou que tinha um homem que na época ganhava apenas o salário mínimo, e que na atualidade daquele senhor, ele já estava com mais de 3.000 funcionários. E quem tinha ensinado ele a prosperar era o apóstolo dele, no qual eu tinha ofertado a Bíblia. Então, ele falou, olha, eu não conheço ninguém que ofertou mais do que fulano de tal. E me disse o nome. Eu disse, eu quero conhecê-lo, porque eu não conheço homem na terra que ofertou mais do que eu. Não em valores numerários, mas naquilo que eu já entreguei na mão das pessoas, como essas Bíblias, não tem valor nenhum a pessoa, que paga o valor dela. Inclusive, quando entregaram a Bíblia, um senhor chegou e disse assim, o senhor quer a minha caminhonete nessa Bíblia? Falou para o apóstolo. Ele disse, não, porque caminhonete igual a essa você compra em qualquer lugar, mas essa não compra. Então, imagina o valor que era uma Bíblia daquela, que ela simbolizou depois de entregue na mão certa. O apóstolo que recebeu a Bíblia tinha ganhado muitas coisas, presente, chácara, apartamento, mas nada se comparava a uma Bíblia de mais de 200 anos, quase 300 anos. Então ele me contou que ele tinha um discípulo que ele não conhecia, que gente que tinha ofertado mais do que ele. Eu disse, eu quero encontrar ele, porque eu não conheço alguém que ofertou mais do que eu. E nós acabamos de falar, jantamos e saímos. Quando nós estamos saindo no meio do caminho para o culto, esse homem vem, ele diz, esse é a pessoa. E eu peguei na mão dele, peguei um bocado de dinheiro que estava na minha mão, peguei, né, o dinheiro
que tudo que estava na minha carteira, né, que juntei, e quando eu cumprimentei ele, eu coloquei um dia na mão dele e falei: o que eu tenho que ofertar na tua vida, porque eu fiquei sabendo que você é um homem que oferta muito, e eu quero ofertar em você. Aí na hora ele enfiou a mão no bolso e foi me dar um dinheiro também, e eu falei: não, eu só quero ofertar. Ele guardou. E aí o apóstolo disse: mas você não disse que reis trocam presente? Eu disse: é verdade, então eu recebo. E ele me entregou um pacote de dinheiro que dava pelo menos umas 20 a 25 vezes mais do que aquilo que eu tinha doado, tá? Então, ou seja, foi um memorial, e esse homem nós temos ainda contato até hoje, porque ficou marcado naquele dia. Então, você precisa entregar algo na mão de rico, para que você seja um memorial, para que alguém não se esqueça de você. Deixa eu te contar uma história bem interessante, o que ajudou muito Jacó. A Bíblia diz que José tinha sido vendido para o Egito, e depois os irmãos descem para comprar alimento, e ele disse para os irmãos que eles eram espia, e com isso deixou Simeão preso, e teve que voltar para buscar Benjamim. E quando ele volta, o pai não quer deixar o Benjamim ir, e a Bíblia então vai dizer que depois não teve mais jeito, ele teve que liberar o Benjamim. Então ele fala para os filhos: leva do algo mais precioso para aquele homem que é o governador. Agora preste atenção: se você tem um governador, que esse governador prendeu o seu filho e está pedindo que você manda o outro, você mandaria oferta para ele junto com o filho? Com certeza não, mas Jacó envia Benjamim e do mais precioso da terra para aquele homem que era rico. E o que aconteceu? Ele não só liberou o Simeão, mas ele também liberou o Benjamim. Não só liberou o Benjamim, mas liberou todos os irmãos, e liberou também recursos, carroças, cavalo, para buscar o pai. Por quê? Porque ele depositou um dinheiro na mão do rico, ele fez um memorial, ele fez José voltar a viver. Outra coisa interessante que eu preciso falar para você é o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 20. Está dizendo assim, ó: nem no pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver dormindo sozinho no seu quarto, porque as aves dos céus poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderias contar o que você falou. Falou aonde? No seu pensamento, ou até mesmo dentro do seu quarto. Sabe por que muitas pessoas não são prósperas? Porque eles ficam falando demais. E fala demais dos outros. Ah, porque é rico, é porque é ladrão. E rico é por causa disso. Ele não pode ver as pessoas ricas, bem-sucedidas, que eles ficam contrariados. Algumas pessoas ficam contrariadas quando você compra um carro bom, quando você está se enriquecendo. Se você quer ser próspero na vida, um dos motivos é se alegrar com quem está se enriquecendo. Outra coisa bem interessante é você dar oferta e dinheiro para quem já sabe mexer com dinheiro. Olha só o que a Bíblia diz. Talvez esse seja um dos vídeos maiores, mas extremamente importante, porque a Bíblia disse que um rei saiu e ele distribuiu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. O que tinha 5, ele multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, mas o que tinha 1 enterrou. Quando veio fazer conta, a Bíblia diz que ele pegou aquele que tinha 1 e deu para aquele que tinha mais, porque diz que aquele que tem acrescentará, e aquele que diz que não tem, até o que tem será tirado. Então, quando você tem e acrescenta em quem já é rico, significa que Deus é que confiou riqueza nele, porque a riqueza não vem do homem. Ele pode, pastor, mas tem gente que tem feito falcatrua, tantas situações para ficar rico. Não é dessa riqueza que eu estou falando. Eu estou falando na riqueza que a Bíblia diz que riqueza é dom de Deus e ele dá para alguém. Exemplo, quem deu a riqueza para Abraão foi Deus. Quem abençoasse Abraão seria abençoado. Quem deu a riqueza para Jó foi Deus. Quem abençoasse Jó seria abençoado. Quem deu a riqueza para José, quem abençoou José foi abençoado, porque foi Deus que deu a riqueza para ele. Todas aquelas pessoas que teve na terra, seja Davi, seja Salomão, todos eles que estavam na Bíblia, quem depositava dinheiro neles se enriquecia. Você sabia que Salomão tinha 12 homens, 12 reis que sustentava ele, cada um sustentava no mês?
Vou dizer de novo, ele era riquíssimo, mas tinha pessoas que depositavam dinheiro, ou seja, a despesa mensal de Salomão, tinha um rei que bancava, esse mês é por minha conta. Daqui um ano ele voltava a fazer novamente. Você já tentou depositar dinheiro na mão de rico? Você já tentou semear na mão de rico? Você já tentou dar oferta para quem é próspero? Entenda, quando você faz isso, a bênção de Deus vai repousar sobre você, porque você está depositando dinheiro aonde Deus depositou. Eu vou dizer de novo, você está depositando dinheiro aonde Deus depositou a riqueza dele. Então eu ajudo o pobre, eu dou esmola para pobre, eu ajudo o mendigo, mas oferta você não dá. Preste atenção e coloca amor nas minhas palavras. Oferta você não dá para pobre, você ajuda ele com cesta de alimento, você dá uma ajuda de custo, mas oferta você dá para nobre. Tá? Porque a pessoa pede para mim assim, pastor, eu preciso de um milagre financeiro. Você precisa de um milagre financeiro? Então preste atenção. Por que você está passando por momentos financeiros tão graves? Talvez você desonrou uma voz, talvez você falou demais, talvez você ficou triste quando alguém se enriqueceu. A pergunta que se faça qual o motivo que Deus tem para que ele te dá dinheiro, te dá recurso e te enriquecer? Se não for para ser canal de bênção, a sua riqueza não é dada por Deus. Se for para ostentação, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você fique rico, que você seja próspero, mas que você seja abençoador, que você possa ser canal de bênção para outros. Uma vez que você comece a abençoar outras pessoas, tem motivo de você se enriquecer. Em Eclesiastes 10:20 está dizendo, não fale nem no seu pensamento, fale mal do rei ou fale mal do rico. Por quê? Porque quem deu a riqueza para eles foram Deus. Um certo dia, um pastor estava em Mônaco e vendo aqueles iates caríssimo, muito rico, e ele começou a dizer, Deus, um iate desse mudaria a vida de milhares de pessoas. Se o Senhor me desse o dinheiro que vale um iate desse, eu faria muitas missões. E o Senhor disse para ele, fulano de tal, não fica triste porque eu dei riqueza para os outros, mas fica triste por os outros ter pobreza. Vamos de novo. Quando você vê Deus enriquecendo alguém, não fica triste com isso. Mas quando você vê alguém na miséria, se compadece com ele. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, o rico é um grande banco digital de Deus na terra. Deixa eu dizer mais uma aqui para você entender. Você sabia que uma mulher deu um vaso de alabastro para Jesus, que custava um ano de trabalho? Mas Nicodemo era riquíssimo, muito rico. E quando Jesus morreu, ele deu 100 libras de aloé para a ressurreição de Jesus. E você sabia que cada libra é um ano de trabalho? E Nicodemos deu 100 libras. Sabe por que muitas pessoas não são ricas? Porque Deus sabe que se der dinheiro para ele nunca vai devolver o que é de Deus. Ele é um banco furado. Compreende o que eu estou dizendo? Ele é um banco falido. Então Deus não deposita dinheiro na conta dele, porque se depositar e Deus for querer, ele não devolve. Então Nicodemos era um banco que rendia aquilo que Deus colocava na mão dele. Então quando Nicodemos soube que Jesus precisava do dinheiro que Jesus deu, que Deus deu a ele, então foi fácil ele depositar na vida de Jesus novamente. Detalhe, aquela mulher recebeu um vaso de alabastro, Jesus elogiou e disse, enquanto esse evangelho for pregado, vai ser lembrado dela. Mas de Nicodemos, ninguém viu. Eu estou contando que está registrado, mas Jesus não viu. Na verdade, ele deu para um corpo morto. Jesus não elogiou ele, mas ele sabia que ele era o rei dos reis. Por isso Deus abençoou tanto Nicodemos. Então acontece o seguinte, a pergunta que se faz é o seguinte, se caso você não está se enriquecendo, você desonrou alguma voz, ou você está pensando muito mal de rico, prepara uma oferta para quem é rico, prepara uma oferta para quem é abençoado, envia um pix para alguém e disse, isso é uma oferta de arrependimento por tantas vezes que eu pequei, falei, que eu murmurei quando eu vi os outros enriquecer. Quando você vê alguém enriquecer, saiba que toda riqueza
o início e a base ela é de Deus. Se tem algum endemoniado filho do diabo que é rico, com certeza foi que o diabo roubou daquilo que era de um filho de Deus. Porque toda riqueza, a origem de Deus, e toda pobreza, a origem é do inferno. Então, deixa eu dizer outra coisa que você pode não concordar. Tudo o que é pobre é feio. Eu vou dizer de novo, a feiura está ligada à pobreza. Talvez você vai achar isso engraçado, mas pense comigo. Você pode ver uma casa velha, pobre, é feio. Mas se você vê uma casa antiga, preste atenção, eu não estou dizendo velha. Tem gente que está antigo, mas não está velho. Tem gente que está novo, mas já está velho. Eu estou dizendo, se você vê uma casa antiga, restaurada, elas são muito valiosas. Assim como um carro antigo e restaurado. O que eu estou dizendo para você, que nós precisamos de abrir os nossos olhos diferente do que aquilo que o mundo é acostumado a falar para você. Talvez você ache que tudo que velho não presta, tudo que é o antigo não presta. Senta com uma pessoa antiga. Senta com uma pessoa que já viveu muitos anos para que ele possa te dar conselho e conselho de sabedoria para que te possa enriquecer. O meu conselho que eu te dou é: casse uma pessoa que é bem sucedido na vida, casse uma pessoa próspera, casse uma pessoa que já tem cães, casse cães, que é as cães brancas, e casse alguém que é experiente no assunto. E oferte na vida dele. Pede perdão pelas vezes que você errou, que você falou mal. E com certeza Deus vai te abençoar. Quando você vê um rico, quando você vê um governador, quando você vê alguém bem sucedido, alegra, pula para cima e regozija com ele. Porque dessa forma você será bem sucedido. E quando você dá um presente para um rico, ele vai, sempre que ele olhar para aquele presente, ele vai lembrar de você. E em qualquer oportunidade, ele vai te convocar. Você possa dizer, então eu vou dar uma oferta por interesse, pastor. Preste atenção nessas 3 palavras, muito interessante. Interessante, interesseiro e interessado. Você tem que ser interessante, estar interessado, mas nunca ser interesseiro. Ou seja, é interessante conversar com essa pessoa, ela é uma pessoa interessante. Olha, ele faz as coisas, sim, não é por interesse, mas sim, não é um interesseiro, mas é por interesse. O interesseiro é sempre querendo que você... Ou seja, que você, aquele que recebe, retrocede para ele. Isso é o interesseiro. Mas o interessado não. Eu dou algo para você, tendo certeza que Deus é o poderoso para me recompensar por aquilo que eu fiz para alguém. Então, essa é algo super interessante. Seja interessante, faça por interesse, mas não seja interesseiro. Não que essa pessoa que recebeu venha te dar, mas o que Deus que enriqueceu ele, possa te recompensar. Eu poderia passar horas e horas falando tudo sobre isso, porém, esse vídeo é um dos que está ficando maior. Eu não sei como vai ficar o próximo, que é o último, mas eu quero dizer para você, muda a sua mentalidade. Se você vê 2 campos, um campo que está cheio de mato e outro campo que está limpo e com várias... árvore frutífera, se você tivesse que emprestar semente, para qual dono de qual terreno que você emprestaria? Claro, daquilo que tem a árvore bem cuidada e a árvore bem frutífera. Do terreno que não vale nada, você não emprestaria. O que eu estou dizendo para você, para concluir o que eu disse? Tudo que é pobre, tudo que é feio é pobre. Por quê? Porque essas coisas que é antiga, mas é organizada e restaurada, se torna bonito. Tudo que é feio significa que é abandonado. Tem BMW, Porsche, que está debaixo de um pé de manga, tudo feio, sujo, virou galinheiro. Mas tem Fusca, que está restaurado e que vale talvez mais do que qualquer uma Porsche que está lá sem volante. Compreende o que eu estou dizendo? Então você precisa entender, não tem gente feia, meu amigo. Tem gente desarrumado e sem dinheiro. Quando você vê alguém que está bem arrumado, bem produzido, se alegra, glorifica, dê um presente para alguém que tenha sucesso e você terá sucesso. E terá um memorial na tua vida. Eu espero que você tenha gostado, dê um gosto aí, compartilhe para alguém. Gente que critica demais rico, tinha que ouvir isso aqui, criar um pouquinho de vergonha na cara e entender que quem dá dinheiro para essas pessoas é Deus. Você possa dizer, mas não pode ser, pastor. Então segura essa aqui só para você entender. Havia de um homem que tinha 2 filhos. Um era o mais novo e o mais velho. E o mais novo pediu dinheiro para ir gastar, para ir embora. A ênfase daquela parábola não é o filho pródigo.
é um Deus misericordioso, que aquilo que você pede, Ele dá. Ainda que muitas vezes está fora do propósito, tem Deus dando um dinheiro até para ímpio. Por quê? Porque pediu, compreendeu? Mas ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque da onde eu saí eu sei que tem mais. O pai dele era rico, tá? Quer mais um exemplo? A Bíblia diz que uma mulher era rica e deu uma oferta para Eliseu, que também não era pobre, estava sempre no meio dos reis e governador. Como é que eu sei isso? Que quando ela fez uma casa para ele, e que morava em cima, a casa perto do muro, em cima do quarto, acima da casa dela, ou seja, levou a oferta. A Bíblia diz que depois ele chega perto dela e pergunta, o que queres que eu te faça para você? Que eu fale com o governador? Ou seja, Eliseu era uma pessoa bem-sucedida, rica, próspera, e a Bíblia diz que ela depositou dinheiro nele. Passou um tempo, o menino morreu, ela pegou o menino e colocou aonde? Em cima da oferta que ela tinha dado, porque lá no quarto tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Ela pegou o menino e colocou em cima da cama, da oferta que ela tinha dado. Foi atrás do profeta, o profeta ressuscitou o menino. Passou um tempo, Eliseu disse, vá agora morar aonde você quiser, porque vai vir uma fome de 7 anos. Passou o tempo, ela voltou. Quando ela voltou, ela foi reclamar para o rei aquilo que era dela. E o rei disse, dê para ela tudo o que é dela e o que a terra produziu durante esses 7 anos. Ou seja, quando ela depositou em pessoa bem-sucedida, quando depositou em ministério bem-sucedido, quando ela depositou em algo que era abençoado, Deus retribuiu para ela. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Fica com essa mensagem, essa palavra de Deus para você. Então, não fale do rei, nem do rico, nem mesmo no seu pensamento, porque quem o enriqueceu foi Deus. E se você fazer isso, você pode estar afrontando a fonte da riqueza e da prosperidade. Até o próximo vídeo.